Chegamos no domingo de Ramos. Uhul! Que tempo maravilhoso. Eu só queria reforçar, antes de falar qualquer coisa aqui, 2 avisos, tá bom? Avisos importantes. Na quinta-feira, como já está aí sendo anunciado nos grupos de PGAs, nós teremos um momento entre os PGAs onde nós vamos ter um momento de um jantar, vamos dizer assim, mas um momento de refletir, meditar juntos sobre esse momento, essa semana da vida de Jesus. A gente julga ser importante estar juntos nesse momento, tá bom? Estar juntos nesse momento. Então, nos grupos do PGA, já no grupo dos homens e mulheres, já está toda a organização, mas eu quero reforçar para que você se esforce para estar presente, tá bom? Se esforce para estar presente junto com seus irmãos. Sempre quando nós refletimos sobre algo coletivamente, existe, biblicamente falando, até um aumento, uma ampliação do nosso olhar a respeito disso. Então, nós vamos nos reunir exatamente para isso, para que juntos nós possamos perceber, refletir sobre o que significa essa semana, o que significa a Páscoa, o que significa todo esse trajeto de Jesus até a cruz. Amém, irmãos? Sexta-feira, outro aviso que eu queria reforçar é da sexta-feira. Então, na quinta nós vamos ter esse momento, e na sexta-feira teremos o nosso culto da paixão. E o culto da paixão também é para que nós, juntos, possamos refletir, meditar, e não apenas chegar no domingo e celebrar talvez algo que a gente não entendeu. Amém? Então, por favor, e aqui eu quero de todo o meu coração fazer esse convite para você. Você que está nos visitando, venha na sexta-feira, tá bom? Venha na sexta-feira para ouvir, cantar junto e sair daqui marcado por esse episódio que talvez seja o cume do amor de Deus. Tá bom? Tudo bem, gente? Então, chegamos no domingo de Ramos. Vamos hoje falar sobre... Ainda não está aqui projetado. Vamos falar sobre hoje, Hosana ao Rei Inesperado. O Messias que não cabe em nossos projetos. Vamos hoje refletir um pouco o que significa esse dia. E que jornada, né, meus irmãos? Nós passamos na Quaresma. Quantos aqui foram tocados nessa estação da Quaresma? Não sei se você consegue perceber, mas a cada ano que se passa, existe um aumento da revelação de Deus para esse lugar. Sim ou não? E então, talvez, ano passado, você percebeu coisas, mas esse ano, você teve a sua visão, nós tivemos a nossa visão ampliada, expandida, para o que significa o amor de Deus. Eu lembro muito do que o apóstolo Paulo ora, na verdade, sobre a igreja de Éfeso, né? Que vocês possam compreender a largura, a profundidade, a altura, né, do amor de Deus. Então eu percebo que cada estação, isso vai se estendendo, vai ampliando, vai expandindo nossa visão, nossa percepção, nosso olhar, e à medida que isso vai acontecendo, nosso coração vai sendo transformado. Isso é poderoso ou não é? Isso é poderoso. Então, muitas coisas são redefinidas. Talvez você chegou nesse lugar aqui com uma visão sobre o que significa relevância, vitória, sucesso, enfim, tantas outras coisas, e as estações servem para redefinir tudo isso no nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia comigo no
Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12. Nos últimos anos nós refletimos, a gente estava utilizando o texto de Mateus para refletir sobre o significado do Domingo de Ramos, mas esse ano eu queria aproveitar, o pastor quando estávamos conversando sobre o sermão de hoje, ele mandou 2 textos para mim. Veja aí o texto que você vai utilizar. E eu fiquei naquela, né? Uso o texto de Lucas ou o texto de Mateus. Mas eu fiquei tão impactado com o Evangelho de João nessa estação, que não tem como usar outro evangelho para falar sobre o Domingo de Ramos. Eu espero que você nunca mais leia o Evangelho de João da mesma maneira. Vimos sobre Nicodemos, sobre a mulher samaritana, sobre o cego de nascença, a gente percebeu que riqueza, que olhar, que percepção. Então, eu não poderia usar outro texto senão o Evangelho de João para falar sobre o Domingo de Ramos, e a gente vai ver qual o olhar desse evangelista sobre o Domingo de Ramos. E é poderoso, é poderoso. João capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 9, tá bom? Vamos ler a partir do verso 9. Todos acharam? Amém? Se você não tem Bíblia, aí pode usar o celular, pesquisa no celular aí. Acompanhe comigo a leitura do texto. No dia seguinte, quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro gritando. Vamos acompanhar nossas crianças? Bendito é o que vem. Vamos, não pare não. Hosana. Hosana. Vamos mais alto. Hosana. 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 Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana. 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 Mais uma vez. Hosana. Mais alto para encerrar. Hosana.
Glória a Deus. Glória a Deus. Essas nossas crianças aí. Vamos continuar lendo o texto? Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou sair do túmulo, mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado por termos chegado até aqui. Sua graça nos trouxe até aqui e tem transformado o nosso coração à medida que vamos ouvindo, refletindo sobre a vida de Jesus. E chegamos na Semana da Paixão. Eu oro para que essa semana seja uma transformação de mentes e corações. Que não seja só uma semana para ser lembrada e postada nas redes sociais, mas uma semana encarnada na vida, no coração. Que a nossa vida nunca mais seja a mesma depois de hoje e desses dias, depois dessa estação como um todo. Encontre nessa manhã, especialmente, corações como uma terra boa, que vão acolher sua palavra. Eu oro para que hoje corações sejam vivificados, mentes sejam renovadas, visões, maneiras de ver o mundo sejam transformadas, à medida que a sua palavra e o Evangelho de Jesus é exposto nesse lugar. É isso que eu oro nessa manhã em nome de Jesus. Amém e amém. A entrada triunfal de Jesus é uma das cenas mais belas, dramáticas e ambíguas da sua jornada. É uma das cenas mais belas porque Jesus está sendo exaltado aqui. Então, essa trajetória, esse momento, ele é belo e é honesto. Jesus entrando e sendo aclamado. Mas ela é dramática porque todo esse alvoroço e aclamação, ele acontece à sombra da cruz de Jesus. E ele é ambíguo porque a mesma multidão que está gritando não está entendendo muito bem
o que está dizendo. O que eles estão gritando e talvez entoando está correto, é verdadeiro, é profético, mas sem compreensão. Ou seja, é um alvoroço sem muito entendimento do que está acontecendo. Para a multidão, o que estava acontecendo ali era o início, nós vamos ver daqui a pouco, de uma coroação. Início de uma coroação. O rei, segundo a ótica deles, está entrando. Mas para Jesus, essa entrada ela é o início da paixão. Para a multidão que está gritando, é o fim de um abuso terreno, fim de problemas terrenos. Para eles, para Jesus, é o início daquilo que vai marcar a história da humanidade. É sempre importante a gente ter em mente o objetivo do Evangelho de João. O evangelista tem como objetivo, em todo o seu evangelho, revelar a identidade de Jesus, o Filho de Deus, a identidade do verdadeiro Messias. Então, João aqui, você vai perceber, à medida que a gente vai expondo cada verso, que ele não está muito preocupado com os detalhes. Se você for, por exemplo, pegar os outros evangelistas, e está aqui um dos porquês nós utilizarmos o Evangelho de João para hoje, para trazer uma outra ótica, uma outra visão de como ele enxerga e qual é o seu propósito ao apresentar a entrada triunfal dessa maneira. Ele não se preocupa muito com os detalhes, por exemplo, de como a jumentinha foi trazida até Jesus. Os outros evangelistas falam sobre isso. Os evangelhos sinóticos, como são chamados, Mateus, Marcos e Lucas, eles se preocupam com cada detalhe, quando Jesus chega ali na região de Betfagé, Betânia, e manda os discípulos buscarem a jumentinha, e tem todo aquele detalhe de aonde a jumenta estava, como ela nunca tinha sido usada, e quem perguntasse alguma coisa era para falar que o Senhor precisa dele. Então tem os evangelhos sinóticos, eles apresentam todo um detalhe. João não. João não está preocupado com isso. Então, João segue a sequência da ressurreição de Lázaro, e todo o alvoroço que ocorreu depois daqueles dias. Então, a região ali está lotada de gente, não só pelo acontecimento de Lázaro, mas a Páscoa estava chegando, e muita gente de tantas regiões, de tantos lugares iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E já nessa introdução, transicionando, eu queria fazer a exposição de cada versículo, para a gente entender os movimentos do texto, a intenção de João, e como que ele quer, que tipo de Messias João quis apresentar para os seus leitores e para todos nós que estamos aqui. Qual tipo de Messias? Então, do versículo 9 ao versículo 11, estamos em Betânia. Ainda estamos em Betânia. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para ver Jesus e Lázaro. E os principais dos sacerdotes decidiram matar não só Jesus, agora eles querem matar Lázaro também, por causa do sinal. A ressurreição de Lázaro, ela se torna um sinal visível do poder de Deus. E é interessante porque semana passada a gente ouviu, sobre a ressurreição de Lázaro, então a gente está seguindo uma sequência aí. É bom que a nossa mente está bem fresca aí e vai conseguir fazer associações. Então, Lázaro está vivo. Lázaro ressuscitou. E ele se torna um sinal do poder de Deus.
muitos começaram a crer em Jesus. Enquanto uns estão crendo, os líderes religiosos estão tramando a morte de Lázaro também. Então, o que temos aqui, nesse primeiro ponto, é um testemunho vivo. Lázaro se tornou um testemunho vivo do poder de Jesus. Não apenas um testemunho vivo, Lázaro não apenas ressuscitou. A ressurreição de Lázaro agora ela está expondo estruturas mortas, estruturas estéreis, estruturas que vazias, secas, que estão vivendo de aparência. Então, Lázaro se torna uma ameaça para os líderes religiosos e para toda a estrutura religiosa da sua época. Eles não conseguem mais discernir as obras de Deus. Por isso agora Lázaro tem que morrer. E aqui nós temos já uma reflexão profunda para todos nós, como comunidade de fé. Uma comunidade viva, meus irmãos. Uma comunidade viva, com uma espiritualidade real e profunda, que carrega marcas da ressurreição, ela se torna um testemunho vivo. Ela se torna um testemunho vivo, capaz de transformar ambientes e perturbar homens e mulheres que vivem um tipo de desempenho religioso, um teatro religioso, mas sem um coração transformado. Sem um coração transformado. É comum pessoas que estão acostumadas com o desempenho, com a aprovação, chegar em um lugar onde tem espiritualidade profunda, um cristianismo vivo, marcado pelo testemunho de Jesus, e haver um certo tipo de incômodo. Um certo tipo de incômodo. Esse primeiro momento aqui revela que muitas das vezes nós nos incomodamos mais com uma espiritualidade profunda do que com o desempenho religioso. É por isso que nós vivemos numa geração pragmática, que precisa aprender a fazer para se sentir vivo, à vontade, para caminhar. Entende? Então, parece que em muitos momentos a vida cristã, ela é apenas o aprender a fazer. Mas quando nós nos deparamos com a vida, quando você olha nos olhos de alguém e você percebe que esse alguém, ele teve um encontro com Jesus, Jesus ressuscitou, você começa a rever os seus conceitos de vida cristã. E em muitos momentos, uma espiritualidade profunda se torna uma ameaça para estruturas mortas. A entrada de Jesus não acontece no vazio. Ela não acontece no vazio. Já existe um cenário montado aqui. O cenário foi construído. Por causa desse sinal extraordinário, a multidão quer ver Jesus. E Lázaro também. Por outro, temos os sacerdotes e fariseus querendo matá-los. Olha o contraste. Olha o ambiente que está aqui. Nós temos, por um lado, um sinal visível do poder de Deus. E pessoas crendo e querendo ver Jesus. Por outro lado, nós temos gente querendo matar Jesus e a Lázaro. Ou seja, nós temos, enquanto tem vida acontecendo aqui, tem morte sendo tramada aqui. Imagine a tensão, é no meio dessa tensão que Jesus entra e trilha o caminho até Jerusalém. É no meio dessa tensão aonde tem gente crendo e tem gente querendo matar Jesus. É impressionante como tem pessoas que, mesmo vendo o sinal visível do poder de Deus, continuam com corações endurecidos. E isso acontece mesmo. É possível você estar aqui anos e anos e anos, vendo o que Deus está fazendo nesse lugar e continuar com seu coração endurecido. É possível. Então,
existe uma tensão aqui. Vida sendo gerada, morte sendo tramada. E aí nós entramos no versículo 12. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando, como nossas crianças bem cantaram e gritaram aqui: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Um dia após o jantar na casa de Lázaro, uma grande multidão correu. Jesus está montado no jumentinho, daqui a pouco vamos falar sobre o jumentinho, ia passando, e a multidão ia gritando, e cantando com ramos de palmeiras nas mãos. Então vamos lá, o cenário, existe um ambiente de tensão, e agora existe um cenário na mente do povo aqui, tá? O povo tem um tipo de imaginário na sua mente. Olha que interessante. Ramos de palmeiras já era um símbolo de celebração no Antigo Testamento, ok? Mas o ramo de palmeiras se tornou ainda mais significativo depois de um acontecimento histórico que aconteceu na história de Israel. Ocorreu em 164 a.C. Ficou marcado na memória dos judeus. Um homem chamado Judas Macabeu derrotou os invasores pagãos, reconquistou Jerusalém, purificou o templo. Olha o cenário que está aqui, parecido. A partir dali, ramos de palmeiras passou a significar, porque Judas Macabeu foi recebido com ramos de palmeiras, com euforia, e se tornou o líder político daquele povo. Então, o ramo de palmeiras passou a significar aqui vitória sobre os opressores, libertação nacional, esperança da restauração de Israel. Então, aqui, ramo de palmeiras aqui, não é só um detalhe, é um símbolo de vitória. Ganhamos, vencemos, a vitória é nossa. Existem ecos, claro, da profecia de Zacarias e do Salmo 118. Então, é como se esse povo estivesse dizendo: eis aí o nosso rei, o rei que esperávamos está entrando. Aquele que irá nos salvar da opressão. Por isso eles cantavam Hosana, porque Hosana significa que salva-nos agora. O que eles estão cantando é: a salvação chegou. A salvação chegou. Eles estão celebrando, claro, de acordo com a profecia bíblica, cheio de expectativas, um Jesus que eles esperavam que fosse. Um Jesus que eles esperavam que fosse. A canção estava correta. A música estava correta. A fala estava correta. A frase está correta. O coração que não está. O coração não está. Jesus é rei, sim ou não? Sim. Mas o tipo de reino que ele veio anunciar é de outra natureza, meus irmãos. Jesus sabe disso. O povo não. Ele é rei segundo os seus termos. Ele é rei segundo o seu reino. Ele é rei segundo o mundo de Deus, do seu Pai. E não de acordo com os ideais do povo. Jesus não tinha compromisso nenhum com o imaginário do povo. Jesus não tinha compromisso nenhum com as expectativas criadas pelo povo num tipo de Jesus que eles queriam que fosse. Aqui também existe um tipo de fé. Fé. Poderíamos dizer a fé no Cristo dos sinais. Porque sabendo da ressurreição de Lázaro, bom, se esse homem ressuscitou a Lázaro e fez tantos milagres, é esse rei que nós queremos, o rei dos sinais. Se ele é capaz de ressuscitar um homem, ele é capaz de nos libertar dos nossos opressores. Vamos adorá-lo, vamos aclamá-lo.
Eis aí o nosso rei. Então existe um tipo de fé aqui, a fé no Cristo dos sinais, no Cristo que realiza milagres, mas que rejeita a obra da cruz. Nós vamos ver mais lá na frente o impacto que esse povo vai ter quando Jesus vai falar para eles que ele não é o rei que eles esperavam. E é interessante, meus irmãos, interessante e ao mesmo tempo triste pensar que é esse tipo de fé que move a maioria dos evangélicos na nossa nação. Quando as estatísticas são colocadas na mesa, 50%, 60%, 70% do povo brasileiro é evangélico. É esse tipo de fé que está no coração de muitos. O tipo de fé que crê no Cristo dos milagres, mas que rejeita a obra da cruz. O que mais vamos ver essa semana são as postagens nas redes sociais. E, por favor, tenham cuidado com as postagens. Eu sei que é legal, mas isso precisa não só ser postado, mas está cravado no nosso coração essa verdade. Se você vai postar, se você posta nas redes sociais, tem a imagem, né? O motivo, a razão, não lembro agora qual é a imagem. Mas seu coração não foi transformado por essa verdade, não engane seu coração. Não se engane. Não deixe, na verdade, o coração enganar você. Por favor. Os gritos de hosana. Existem os gritos de hosana. Existe celebração aqui. O alvoroço. Os gritos de hosana, a celebração e o alvoroço podem até ser honestos. É honesto aqui, é humano. Quem aqui não quer ser liberto de opressão? Quem não quer? Quem não quer ser livre dos seus problemas terrenos? Todos nós queremos. Então isso aqui, não é que eles estão mentindo. Não. Existe honestidade nesse grito aqui. Existe verdade nesse grito aqui. Existe humanidade aqui. Mas não existe uma consciência de que o problema é muito maior. É muito maior. O que significa que é possível, meus irmãos. Escute, é possível cantar corretamente. Acabamos de cantar ainda há pouco. Tivemos um tempo maravilhoso de louvor. É tão lindo ver a igreja cantar. É poderoso mesmo. E eu já encorajo você, continue cantando, tá? Ajude os líderes de adoração na hora que eles estiverem cantando. Cante com força. Por favor. Para que a gente possa dizer menos vamos. Tá bom? Mas é possível cantar corretamente, dizer palavras verdadeiras a Jesus e mesmo assim não compreendê-lo corretamente. É possível. É possível. É possível aclamar Jesus e no fundo querer usá-lo para os nossos próprios interesses. É possível você estar aqui agora mesmo, colocando suas lágrimas diante de Jesus, mas para querer usá-lo. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho às vezes a sensação de que a maioria das nossas frustrações em relação a Jesus é fruto de um Jesus que nós projetamos e criamos. A maioria das nossas decepções com a igreja, com Jesus, com Deus, com a vida cristã, é porque projetamos um tipo de cristianismo, de vida cristã e de Jesus que nós gostaríamos que fosse. É por isso que ele não cabe nos nossos projetos e nem está comprometido com as nossas expectativas. E de repente isso é para a gente refletir no nosso próprio coração. Que tipo de Jesus eu creio? O propósito de João é esse: revelar a identidade do verdadeiro Messias, aquele enviado pelo Pai, que veio sim para nos salvar. Ele veio para nos salvar.
O grito de Hosana, salva-nos agora. Jesus, sim, eu vim para salvar vocês, mas não do que vocês imaginam apenas. E não só vocês. Existe uma salvação muito mais profunda aqui, que tantas vezes não temos consciência. Jesus não quer só nos livrar dos nossos problemas, meus irmãos. Jesus não quer só aliviar nossos dias. Ele quer nos salvar de um problema muito mais profundo. É o problema do coração. É o problema do coração. Ele quer nos encontrar no caminho. Ele quer nos encontrar no caminho. Enquanto a multidão está eufórica, e aqui eu entro no versículo 14, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: não tenha medo, povo de Sião, vejam, o seu rei se aproxima, montado no jumentinho. A multidão está eufórica, Jesus está montado humildemente no jumentinho. Imagine a cena, irmão, imagine a cena. Você já está ciente de que na cabeça da multidão existe um tipo de Jesus e o Jesus que está entrando. Tudo certo até aí? Então, o Jesus que está entrando não é o Jesus que está na cabeça do povo. Então a multidão está eufórica. E Jesus está humildemente montado no jumentinho. Imagine a cena. Em meio a todo aquele espetáculo que a multidão estava fazendo, Jesus silenciosamente estava entrando, seguindo para o matadouro, como uma ovelha muda. Mas a multidão não estava consciente disso. Imagine a cena. O imaginário do povo e o coração de Jesus. A euforia e o silêncio. O espetáculo e a consciência de Jesus entrando. Jesus está entrando. A profecia de Zacarias faz sentido aqui. Jesus assume publicamente sua identidade messiânica. Ele é rei, ele é Senhor. Mas ele não está sendo arrastado pela multidão. Ele está entrando em meio à multidão, mas não está sendo arrastado por ela. Ele está entrando aos gritos e a euforia da multidão, mas não está sendo manipulado por isso. Precisamos aprender com Jesus aqui. Ele está consciente da profecia, a multidão não está. Jesus sabe da profecia, a multidão não está tão consciente disso. Enquanto a multidão esperava um rei revolucionário que deveria montar num cavalo de guerra, Jesus entra no jumentinho. No jumentinho. Para mostrar que o rei revolucionário que eles esperavam não era o rei que estava entrando montado no jumentinho. Enquanto eles esperavam um rei nacionalista, triunfalista, a profecia de Zacarias afirma que esse rei, montado no jumentinho, trará paz a todas as nações da terra. Esse rei aí é nosso. A multidão imaginava. Jesus estava consciente. Eu não apenas sou o rei de vocês, eu sou o rei de todas as nações da terra. Todas as nações da terra. Jesus não precisava provar sua força. Entrar montado no jumentinho é dizer: eu não preciso provar minha força. Jesus está aqui, subvertendo toda ideia de poder e força daquele mundo e do nosso mundo. Subvertendo. Jesus está aqui ensinando que seu verdadeiro reinado é exercitado por um coração manso e humilde. Sem qualquer performance e teatro, ele entra. Isso é poderoso. Sem qualquer performance e teatro, ele entra. A multidão está performando, Jesus não está. Jesus não está. Porque ele sabe que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Não pela multidão,
mas pelo seu próprio Pai. Não foi a multidão que confirmou seu reinado, foi o seu Pai. Seu Pai lhe deu todas as nações da terra. Todo o reino foi dado pelo Pai. Todo o reino. Entrar num cavalo de guerra? Não, vamos entrar no jumentinho, porque o meu governo, ele é feito a partir de um coração que é manso e humilde. É por isso que Pilatos fica impressionado quando Jesus está diante deles e pergunta: você não vai falar nada? Você não vai falar nada a respeito de ti mesmo? Meus irmãos, que cena impressionante. O Rei do Universo está mudo, calado, em silêncio. A multidão achava que ele ia entrar em Jerusalém para ser coroado como rei, mas ele está indo para a cruz para ser coroado com uma coroa de espinhos. Jesus, João, versículo 16, vai falar sobre a incompreensão dos discípulos. No meio de todo esse cenário, João faz questão de dizer, versículo 16, seus discípulos não entenderam. Eu acho isso aqui muito, é poderoso isso aqui, porque se você está acompanhando a leitura dos evangelhos, eu abrindo um parênteses aqui, eu já falei para o Marco, que é o líder de liturgia, que está fazendo toda a cronograma de leitura, eu fico pensando o que vai ser dos meus devocionais, quando acabar os devocionais, os de leitura. Você está se sentindo assim também? O que a gente vai ler? Que tipo de cronograma a gente vai seguir? Mas se você está acompanhando, e está sendo bem especial, né? A comunidade acompanhar o cronograma de leitura, é que isso deixa a gente mal acostumado, né? Você acorda de manhã, abre ali, já tem um texto, tudo bonitinho para você ler, ligado, mas vai chegar o tempo comum aí, e aí, segue tua vida. Se você está acompanhando a leitura dos evangelhos, você vai perceber que os evangelistas, e principalmente João, não romantiza a vida dos discípulos. Não romantiza. Por várias vezes você vai ver os evangelistas dizendo, e os seus discípulos não entenderam. Jesus está falando, está alertando sobre os fariseus, e os evangelistas vão dizer, e os seus discípulos não estavam entendendo. Isso é um consolo para a gente. Jesus multiplica os peixes e os pães, está falando sobre sua morte, e os discípulos não estavam entendendo nada. Mais alguém aqui se identifica? Fique em paz. Não estavam entendendo, eles não entenderam. Naquele momento, eles não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram. Isso aqui é poderoso. Depois que Jesus ressuscitou e foi glorificado, eles se lembraram. Se lembraram. Foi somente após o episódio da cruz que não somente este acontecimento foi compreendido, mas toda a trajetória que eles viveram com Jesus. Isso é poderoso. Para todos nós que somos discípulos de Jesus, meus irmãos. Isso nos ensina sobre a nossa jornada, meus amigos. Mesmo andando com Jesus, desde o início, participando de cada momento, eles não entenderam a profundidade da missão de Jesus. Isso aqui, escute, existe uma iluminação progressiva acontecendo aqui. É por isso que você não pode ter pressa. Existe uma iluminação acontecendo aqui, progressivamente. Na jornada, eles iam sendo corrigidos. Na jornada, eles iam sendo encorajados.
Na jornada, eles iam sendo lembrados e exortados. Na jornada, no caminho, esperando, permanecendo. Isso é um consolo para todos nós aqui. E um encorajamento para todos aqueles que decidiram seguir os passos de Jesus. Jesus, escute isso aqui. Jesus não está nos cobrando compreensão plena aqui. De repente você está aqui e você diz assim, puxa, eu já estou... Não entendi, não estou entendendo nada. Ainda não entendi o calendário cristão, não entendi o que é advento, não entendi a epifania, estou na quaresma tentando aqui, me perguntando de onde que eu estou. Mas eu quero Jesus, eu quero aprender, fique em paz. Só não performa. Não faz teatro. Aprenda a dizer, eu não entendi. Eu não compreendi, mas eu quero. É difícil falar, né? Às vezes a gente está aqui pregando e falando, está no... Aí, bom, a gente está que nem cheio de matemática na cabeça, fazendo uma série de associações e no final dá tudo errado. Aí a gente pergunta, tudo bem, tudo certo? Não, tudo certo. Entendi. Bora, vamos. Seus discípulos não compreenderam. Não compreenderam. Jesus não está nos cobrando compreensão plena, mas Ele está nos convidando a continuar caminhando. Caminhe e permaneça até o fim. Até o fim. Precisamos aprender na jornada a ser corrigido, esperando e confiando na obra daquele que prometeu completar. Há momentos, há dores, há situações na jornada que nós só vamos entender depois. Só depois. E muitos deles, meus irmãos, vai ser compreendido à luz da cruz. De repente você está aqui, cheio de dúvidas, cheio de dores, numa estação não tão boa da sua vida, e não está entendendo nada. Mas à luz da cruz, da ressurreição e da exaltação de Jesus, nossos olhos são abertos. São abertos. Eles são abertos. Isso também nos ensina que a ressurreição não é um detalhe na história, mas é o meio pela qual toda a nossa fé ganha sentido e nos dá esperança. Nos dá esperança. Seus discípulos não entenderam, mas depois que Jesus foi glorificado, eles entenderam. Foi glorificado. Por isso que é importante acompanhar a trajetória de Jesus. Por isso que a ressurreição de Jesus não é só um corpo voltando à vida, é uma nova realidade se estabelecendo, uma nova criação surgindo. É a luz da cruz que muitas das nossas dores ganharam sentido. É a luz da glorificação que muitas das nossas dúvidas serão sanadas. João continua, verso 17. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo. E o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Aqui na multidão, existe aqueles que ouviram o testemunho de Lázaro e aqueles que estavam presentes no acontecimento. Certo? Estavam presentes no acontecimento. E destes muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Eu queria agora, no verso 17 e 18, fazer João vai fazer isso lá, daqui a pouco, depois do versículo 20, João vai fazer isso, inclusive se você ler em casa, depois termina de ler o capítulo 12 todo para você entender todo o objetivo e o pensamento de João aqui, o que ele quer trazer aqui para nós. Mas existe um ponto importante aqui, mais um ponto importante.
e aqui eu estou no meu quarto ponto, é que existe uma diferença entre a multidão e o discipulado. O fato de existir multidão aqui, sempre quando você vê multidão nos evangelhos, não associe isso a discipulado. Uma multidão seguia Jesus, não quer dizer que eles criam. Existem os curiosos, existem os interesseiros. Multidão aqui, meus irmãos, não é discipulado. Não é discipulado. A multidão começou a testemunhar sobre os fatos que viram, e muitos eram atraídos e saíam ao encontro de Jesus. A maioria daqueles que foram até Jesus foram por causa dos fatos que ouviram sobre ele. Mas João sabe, meus irmãos, que multidão não tem nada a ver com o discipulado verdadeiro. Não tem nada a ver. A gente vai ver isso nos versículos seguintes, por exemplo, quando os gregos vão até Jesus. A resposta de Jesus é crucial para nós discernirmos entre multidão e discipulado. Quando os gregos vão até Jesus e falam com Filipe, Filipe fala com André, e os 12 vão até Jesus e dizem assim: Jesus, os gregos querem falar contigo. E Jesus dá uma resposta. Não se sabe se Jesus foi até eles, mas a resposta de Jesus é poderosa e vale para todos nós. Ele diz: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Os gregos foram lá para ver o Jesus dos sinais que eles ouviram falar. Jesus está apresentando para ele que ele não quer ser apenas o Jesus dos sinais, mas o mestre, o Senhor do coração. Ele diz: se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Na frente ele diz: quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, conservará por toda a eternidade. Se alguém quiser ser meu discípulo, siga-me. São os pontos, os ingredientes. Você quer ser meu discípulo? Está aqui. Para onde Jesus está indo, meus irmãos? Jesus está indo para onde? Para a cruz. Se o caminho de Jesus é a cruz, qual é o nosso? Se o caminho de Jesus é morrer, qual é o nosso? É o nosso caminho. Mesmo que o cenário aqui esteja cheio de gente entusiasmada, fascinada, talvez pelo Jesus dos sinais, com certeza, o próprio Jesus sabe que nem todos o compreendiam. E isso precisa ficar cravado no coração da igreja de Jesus. Multidão não é discipulado, nem toda aclamação é adoração, nem todo desempenho religioso é sinal de conversão. Até que o caminho de Jesus seja assumido, bem como o caminho até a cruz seja trilhado, e a vida de Jesus seja encarnado no coração, não há discipulado. Não há discipulado. Mesmo que haja fascínio, encantamento, uau, que Jesus, que homem, esse Jesus eu quero. Esse Jesus do poder e dos milagres eu quero. Jesus está dizendo: se o grão de trigo não morrer. É isso que você quer? Deixa eu fazer uma pergunta para você que quer seguir Jesus. É isso que você quer? É esse o caminho. Por isso que quando Lucas vai falar sobre discipulado no seu evangelho, ele vai falar sobre cálculo. Calcule você que deseja seguir Jesus. Calcule. Porque o caminho de Jesus é a cruz. E é o nosso também. Não é a relevância,
não é o sucesso ministerial, é a cruz. É a cruz. Isso redefine nossa ideia de sucesso ministerial também. Uma igreja pode estar cheia de gente, mas com poucos discípulos. Isso requer de nós, povo de Deus, discernimento espiritual, para continuar a pregar o Evangelho de Jesus, até que aqueles que se acostumaram a vir para a igreja se convertam. Multidão não é discipulado. Por isso que o Evangelho de Jesus tem que ser pregado até o fim, mesmo aqui. Já pregamos sobre novo nascimento esse ano. Ano que vem, vamos pregar de novo. Mês que vem, de novo. Amanhã, de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Até que aqueles que se converteram apenas culturalmente, que gostam da igreja, da música da igreja, da pregação da igreja, tenham os seus olhos abertos para a realidade do verdadeiro discipulado. Jesus tem consciência disso. A multidão te segue, Jesus. Aqueles que quiserem ser meus discípulos, tome a sua cruz. E aqui eu vou para o meu último ponto. Versículo 19. Os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo segue. Os fariseus estão frustrados. Estão decepcionados. Todos os planos que eles fizeram para parar Jesus não deu certo. Eles estão olhando para o outro e falam assim: perdemos. Já tentou de tudo parar esse homem. Veja, o mundo o segue. Existe uma ironia aqui. Não só uma ironia. Aqui é uma mistura de, no texto de João, é uma mistura de exagero, ironia e profecia. Para o comentarista, para o Dia Carson, existe um exagero aqui. Os fariseus falam: o mundo o segue. Claro, eles estão sendo exagerados. Mas o Carson também, ele reconhece uma coisa, assim como o N.T. Wright e vários outros comentaristas, eles reconhecem que existe algo a mais aqui. Sem saber, os fariseus estão apontando para algo maior. Olha que poderoso. Mundo, aqui, e como no Evangelho de João, aparece algumas vezes, significa para cosmos. E tem mais ou menos 3 significados. Primeiro, significa a humanidade em geral. Isso é importante você ter em mente, tá? A humanidade em geral. Segundo, pode significar um sistema em oposição contra o próprio Deus, um sistema humano em oposição contra Deus. E pode significar todas as nações da terra, gentios e judeus. Aqui no versículo 19, mundo tem um terceiro significado. E vai ser confirmado por João, quando os gregos vinham até Jesus. E no versículo 32, quando Jesus diz: quando eu for levantado à terra, atrairei todos a mim. Então os fariseus estão dizendo: a gente não pode fazer nada, vejam como o mundo segue. O que é dito aqui, em tom de queixa, irritação, frustração e até um certo sarcasmo, João transforma em um anúncio. Isso você vai ver muitas vezes no Evangelho de João. Ele se utilizar de uma palavra, e vai fazer isso com Caifás também, quando zomba de Jesus. Então João se utiliza dessas palavras para fazer um anúncio. E o anúncio é exatamente esse: não apenas Jerusalém, o mundo inteiro será alcançado pela obra de Jesus. O mundo inteiro. O rei de Israel será o rei de todas as nações. Existe resistência aqui e oposição.
Mas os fariseus estão sem saber, dizendo: o evangelho continua atraindo todas as nações da terra. Gente de toda tribo, língua, raça continuam sendo alcançadas pelo rei humilde. E essa verdade se cumprirá plenamente em breve. Em breve. Eu queria concluir. Quando essa multidão grita hosana, mesmo com toda a sinceridade, eles estão gritando apenas com a imaginação correta. As palavras que estão aqui, meus irmãos, hosana, hosana, elas não são falsas, elas são verdadeiras. Elas só foram ditas no momento errado, com a intenção errada e com a imaginação errada. Mas quando essas palavras são ditas, quando são cantadas com o coração correto, com a imaginação correta, elas se tornam um anúncio e um anseio do povo, do coração do povo de Deus, que aguarda ansiosamente o dia que o Senhor virá. A pergunta que fica para todos nós aqui: que tipo de rei nós queremos? Responda com toda sinceridade para você mesmo: que tipo de rei você quer? Um rei que confirma os seus desejos, que você consegue usá-lo para conseguir triunfo sobre os seus problemas da vida? Ou você quer o rei que o Pai enviou, que nos liberta da nossa incredulidade, que nos cura de nossa cegueira, que nos ressuscita da morte espiritual e que governa o nosso coração? Qual rei nós queremos? Qual rei nós estamos esperando? Jesus continua entrando. Jesus continua entrando. Assim como ele entrou em Jerusalém, ele continua entrando em comunidades. Jesus continua entrando em corações. Jesus continua entrando em histórias pessoais. Jesus continua entrando em vidas quebradas. Jesus continua entrando em famílias arrebentadas. Jesus continua entrando em casamentos. Jesus continua entrando. Mas ele não entra para validar. Ele entra para governar. Ele não entra para atender nossos desejos e pedidos superficiais. Ele entra, e que às vezes esse pedido e esses desejos são até pecaminosos e a gente nem sabe disso. Mas ele entra para nos reconciliar com seu Pai. Ele não entra num cavalo de guerra para mostrar que é poderoso. Ele entra numa jumentinha para mostrar que o seu governo vem de um coração manso e humilde. Ele está entrando. Ele está entrando agora mesmo. Agora mesmo. Não para confirmar seu vitimismo e dizer: poxa, que coitada você é. Nossa, que história triste você tem. Não. Mas ele entra para governar a sua história e ressignificá-la. Ele entra para pegar a sua história e inserir na grande história. Que tipo de rei você quer? Que tipo de Jesus você vem domingo após domingo adorar aqui nesse lugar? Que tipo de Jesus? Que tipo de Jesus apresentaram para você na sua jornada? Não sei de onde você veio. Que
Que tipo de Jesus lhe apresentaram? Um Jesus que resolveria seus problemas e que no final das contas você continua com eles. Um Jesus que confirmaria seus interesses, assinaria embaixo nos seus projetos. Não, esse Messias não. Esse Messias de João não. Ele não cabe na nossa estrutura de vida. Sua estrutura de vida. Jesus para você é aquele que é apenas a cereja do bolo na sua estrutura de vida, ou ele é a sua vida? Fulano tem tudo, tem dinheiro, tem carro, tem uma vida legal, tem um casamento maravilhoso, uma família legal, só falta Jesus. Mentira, ele não tem nada, ele é pobre, ele é cego, ele é nu, se a vida do Cristo não invadir o seu interior. É esse Jesus, é esse Cristo, que quer entrar na nossa existência e dar sentido para ela. Seus discípulos não entenderam, mas quando Jesus ressuscitou, eles não tinham, meus irmãos, Jesus acabou com a vida dos seus discípulos, e Ele quer acabar com a nossa. Mesmo quando eles tentaram voltar para o mar de Tiberíades para pescar, Jesus apareceu lá e disse: o que vocês estão fazendo aí? Minha gente, quando Jesus nos encontra, nós nunca mais recuperamos. Nunca mais. Eu espero que você nunca mais se recupere do seu encontro com Jesus e volte para a sua vida antiga.